Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Está entrando no ar o programa Papo Psi, com a psicóloga Valdeci Oliveira. Um bate-papo aberto sobre saúde. Papo Psi, o programa. Saúde e bem-estar juntos, vamos conseguir. Com Valdeci Oliveira, papo vai fluir. Cada passo dado, novos caminhos a seguir. É o programa da saúde, o sonho a construir. Fibromialgia, quando o corpo precisa ser escutado. Boa tarde, meus amores. Tudo bem com você? Eu me chamo Valdeci Oliveira e para mim é uma grande alegria estar com você nesta tarde. Pois é, neste sábado, primeiro sábado aí, hein? De fevereiro, eita, 2026. Estamos aqui hoje, gratos a Deus, por mais um dia, mais um sábado. Para mim, assim, é uma grande alegria estar falando com essa pessoa poderosa, com essa pessoa linda que é você. E para você que não me conhece, que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Espero que goste, tá bom? Se gostar, volta aí todo sábado, às 13 horas, aqui pela nossa rádio, né, Sertão 09, a Top das Galáxias. Fica aí com a gente. E para você que está aí nos ouvindo pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo, tá, meu amor? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo essa programação. Fique à vontade, sabe? Deita, senta, seja lá qual for a melhor forma que você encontrar de ouvir o nosso Papo Psi. Pois é, o Papo Psi de hoje é sério, tem informações preciosas, mas foi tudo muito bem realizado, com amor e carinho. Vamos falar um pouco sobre a fibromialgia. Eu não sei como você está se sentindo agora, talvez deitada, talvez trabalhando, talvez com dor, talvez cansado ou cansada de explicar para as pessoas algo que nem você consegue explicar direito. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma dor que não aparece nos exames, mas aparece todos os dias na vida de quem sente, a fibromialgia. E antes de qualquer coisa, eu quero falar para você algo muito importante. Você não está exagerando, tá? Você não está inventando, você não está fraca ou fraco. Existe sim algo acontecendo no seu corpo. E esse algo merece escuta, merece respeito e merece cuidado. A fibromialgia é uma condição em que o corpo começa a sentir dor de forma muito intensa e também de uma forma muito constante, mesmo quando não há uma lesão visível. E isso, gente, é que confunde. E aí muitas pessoas, por não verem exames, né, exames de imagem ou laboratoriais, enfim, começam a dizer, não, é mentira. E isso meio que dá um nó na cabeça de quem está vivenciando que, poxa, tô sentindo uma dor, tô sentindo essas sensações, mas eu faço o exame, eu dou que os meus exames estão bons. E o que é que eu tenho? Imagine como é que a pessoa não fica, né? E aí existem aqueles de plantão, né? Que ao invés de ajudar, fica que nada, isso é frescura sua, que nada, é falta do que fazer. Ah, isso é falta. Eu já vi uma paciente uma vez dizer que, como foi que ela disse? Ela disse pra mim que falando com a tia dela disse assim, ah, isso é falta do que fazer, é falta de um tanque de roupa para lavar. Vá lá, pega um tanque de roupa e vá lavar, que no instante essas dores passam, isso é preguiça. Desculpa. Então, assim, sabe, a pessoa ainda está vivenciando dor, sofrimento e ainda é chamada de preguiçosa, né? Sabe, essa dor, às vezes, né, por não aparecer uma lesão, né, por não aparecer uma lesão visível, isso confunde
confunde quem sente, confunde quem está olhando lá de fora e às vezes assim confunde profissionais, sabe? Mas hoje, graças a Deus, a ciência está bem mais avançada, já sabe como tratar e investigar o que está acontecendo. Na fibromialgia, como eu posso explicar, o sistema nervoso, ele funciona como se ele estivesse sempre em alerta. É como se o corpo nunca desligasse completamente. Quem estiver vivendo essa dor, né, esse sofrimento, vai identificar junto comigo. Coloca aí nos comentários, se você está aí no YouTube, coloca aí nos comentários se você passa por esse sofrimento, porque é um sofrimento, né? Quem está vivenciando. Mas se você também está aí nos ouvindo, manda aí uma mensagem, né? Liga aí pra gente, manda uma mensagem nos falando qual é o número, Val, qual é o WhatsApp, 719-8860-6425. Nos conta como tem sido os seus dias, né? E busca ajuda. Não fique, sabe, coisa da minha cabeça, coisa do tipo, não. Busca um atendimento profissional na sua cidade, na área que você mora. Você não está ficando louca, você não está ficando louco. Isso realmente é uma condição física, psíquica que precisa ser cuidada, né? É como se o corpo não se desligasse, assim, se desconectasse, assim, em nenhum momento, sabe? O sono não descansa, o pensamento não desacelera, a dor não vai embora. E, gente, isso não é coisa da cabeça da pessoa, não. E nem muito menos coisa da imaginação dessa pessoa. É coisa do sistema nervoso. É real, sim. Quando o corpo vive muito tempo em estado de tensão, ele começa a interpretar qualquer estímulo como ameaça. E aí, um toque dói, um esforço pesa, um dia comum, nossa, se torna tão exaustivo. E aí a pessoa começa a se perguntar, peraí, o que está de errado comigo? E essa pergunta, muitas vezes, meus amores, dói tanto quanto a própria dor física. Na clínica, algo aparece com muita frequência. Pessoas com fibromialgia começam a ter histórias de excesso. Como assim, Val? Excesso de responsabilidade, excesso de adaptação, excesso de cuidado com o outro. São pessoas que, cá entre nós, aprenderam a muito cedinho, engula o choro, a dar conta, a não incomodar. E o corpo que não esquece, encontra o jeito de falar. Eu tive uma paciente em um determinado momento, foi ano passado, uma querida, acredito que ela esteja ouvindo. E uma das coisas que ela dizia muito pra mim, né, você é muito preguiçosa, que as pessoas diziam. A casa tá assim, não sei o quê, porque você é muito preguiçosa. Você não quer nada, quer passar o dia todo deitada. Como fica essa menina aluada. Pra isso, uma idiota. Bora, menina, levanta. E ela apanhava muito, né? Ela conta que às vezes quando os pais iam trabalhar, né? Ela com, sei lá, 9, 10 anos, ficava em casa para cuidar dos afazeres domésticos e para ajudar, né, os seus pais, que afinal de contas tinham ido trabalhar, enfim, para trazer o alimento para casa. E ela ficava em casa e cuidava da irmãzinha menor. E aí ela tinha que lavar, passar, cozinhar algumas coisas. E aí, às vezes, ela disse que às vezes ficava parada, se perdia, e ficava olhando assim, as coisas. Às vezes era muita dor, ela deitava. E aqui, quando ela olhava para as coisas que tinha que fazer, ela não conseguia. Era algo que parecia que aprendia. E ela sentia muita dor. E em muito tempo da fala dela, né, nos atendimentos, ela dizia, mas Val, eu preciso dar conta, né? Eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta. Sabe? São pessoas que aprenderam muito tempo que elas necessitam dar conta. Conta do quê? Conta das atividades, conta, enfim, de tantas coisas que a vida, né, vai estar sempre assim nos demandando. Mas engolem o choro muito e às vezes não falam para não incomodar porque não são acreditadas, né? As pessoas não acreditam no que elas falam, são vistas como preguiçosas, né? Como pessoas manhosas, como pessoas que não querem nada, né? E elas dizem, não, eu preciso dar conta, mas até que preço, né? E que preço é esse dar conta, né? E aí esse corpício, né? Que não esquece, ele vai dar um jeitinho de falar.
Eu não quero dizer para você, né? Não vou ser é, é, violento ao ponto de dizer que a fibromialgia é causada pelas emoções. Não é sobre isso. Isso seria simplista e muito injusto. Mas eu quero dizer para você que o seu corpo guarda a história da sua vida, a história dos seus sentimentos, suas dores, das suas emoções. E quando não há espaço para uma palavra, o corpo vai falar, sabe? Então, eu queria que você pensasse um pouquinho nisso, sabe? Porque é a nossa história, queridos. Uma das coisas que eu sempre bato, sabe, nessa tecla, e você sempre vai me ouvir falar disso, é que você é o personagem principal da sua história, né? Eu tava atendendo a paciente assim, linda, amo atender ela assim, todos os pacientes são muito queridos. Mas assim, essa em especial, ela falou algo que eu me diverti muito ouvindo. A gente riu, assim, ela chorava, ela dizia, Val. E eu achei tão lindo, porque desde que eu comecei o atendimento com ela é uma moça de 55 anos, ela só chorava, sabe? Tem uma história muito sofrida de vida, muito, muito sofrida, sabe? A glicose extremamente assim, altíssima, né? E aí vive na luta, eu tô na luta porque eu quero baixar essa glicose, sabe? Essa glicemia tem que baixar, não sei o que, sempre alta, sabe? Teve alguns comprometimentos, né? Outras comorbidades aí por conta da diabetes. Teve diabetes infantil, né? Diabetes tipo 1, muito cedinho. Acho que foi com uns 8, 9 anos que surgiu a diabetes na vida dela e foi uma condição muito limitante. Só que, para além da condição que foi limitante no início, porque depois ela começou a se desenvolver, foi fazendo os tratamentos, né? E as coisas foram se adaptando. Eu acredito que o pior eram as coisas que ela ouvia. Ah, você é incapaz, cala a boca, você é doente. Gente, uma criança de 9 anos, né? Ouvir certas coisas são coisas muito pesadas. E quantas vezes na nossa história de vida a gente não ouve certas coisas, né? Você não vai que nada. Esse menino vai dar pra nada. Essa menina fala, ai, ai, viu? Já ouvi tanta coisa, sabe, gente? A gente ouve tanta coisa. Eu digo pra você, um setting terapêutico, a gente ouve coisas que você olha assim, esse rapaz, será? Que nada, será? Gente, tem muita gente sofrendo, muita gente que não era limitada, mas foi limitada por fala de pessoas que deveriam ser seus maiores incentivadores. Seus pais, por exemplo, né? Pessoas que às vezes têm o pai, a mãe, sei lá, ou aqueles que assumem esse papel, né? Entendam aqui, é claro, quando eu falo papai e mamãe, é claro que não somente, né, os biológicos, mas aqueles que assumem esse papel, essa função. E essa moça, ela chega no atendimento, ela chora, ela ri, ela chora, ela ri. E o que me fez rir junto com ela também, muito, foi que ela disse assim, Val, agora falando com você, que eu me dei conta, gente, eu sou uma Peter Pan. Aí foi onde a gente riu, né? Aí eu disse, sério? Por que Peter Pan? E ela me trouxe, eu não quero crescer. Existe uma criança em mim, sempre uma eterna criança. E essa criança quer falar. Eu disse, será que essa criança quer falar agora? Porque ela nunca teve a oportunidade de falar? Será que ela não foi silenciada todo um tempo? Será que essa criança teve a oportunidade de falar o que ela sentia? Aí ela começou a chorar. E ela foi no guarda-roupa dela e foi pegando um monte de coisas e foi botando em cima da cama, né? Meus atendimentos são online, né? Eu atendo na modalidade online. E ela chegou assim, ela foi pegando e, sabe, tirando as coisas. Quando ela abria as gavetas, era como se ela abrisse as gavetas, sabe, as gavetas da história dela, das emoções, de tudo aquilo que estava presinho dentro dela. E foi tão lindo ver aquilo. E ela foi abrindo e ela olhando os cadernos. Ela falou, você acredita quando foi que eu comprei isso aqui? Eu tinha tantos anos, foi o meu primeiro salário. E essa moça é uma professora aposentada, tá? Assim, funcionária do Estado, enfim, uma pessoa querida. Eu tô falando que todas as histórias que eu trago aqui, é claro que eu faço os recortes, não vou falar nomes nunca, até porque na nossa área a gente pode, né, trazer histórias até
para falar um pouco, porque isso pode trazer identificação, não é você que está me ouvindo. Pode estar passando pela mesma coisa. E se para essa minha paciente teve jeito, para você também tem, né? Só que o segredo é você se implicar no seu processo de cura. Porque às vezes a gente fica muito esperando que o outro nos leve, que o outro nos faça, que o outro nos entenda, que o outro nos compreenda, mas às vezes o outro não vai não. E aí você vai fazer o que com isso? Vai ficar de braços cruzados ou você vai avançar? Ah, mas não tem ninguém para me ajudar. Ei, peraí, tem sim. Você tem aqui, ó, a nossa web Rádio Sertão 09. Você tem o Papo Psi. Você está ouvindo o Papo Psi. Isso está trazendo clareza para você. Será que isso não é uma ajuda? Será que isso não é uma luz no fim do túnel, hein? Fala aí. Será que não? Então, assim, acho que você já deu o primeiro passo, que é escutar. Que é pensar em você, né? Então, assim, essa minha paciente, assim, isso é nos permitido, é claro, falar um pouco, é claro, com recortes e tal. E todos eles sabem, né? Acompanham também a programação aqui, sempre estão atentos. E, assim, são pessoas muito queridas, eles não, pode falar, pode contar minha história e tal, ok. Se quiser, Valzinha, fala até o meu nome. Eu digo, não, não precisa. Não é necessário. Obrigada, mas não precisa. Então ela foi pegando os cadernos e ela foi pegando assim, pegando esses cadernos e colocando assim na cama. Aí ela foi olhando e ela disse, olha para aqui, Val. Aí ela foi me mostrando, né, cadernos de Princesa, A Bela Adormecida, né, Branca de Neve, Sete Anões, tinha um caderninho mesmo, uma agendinha linda, toda rosinha, com um sapatinho de cristal, com a pontinha assim, deu um saltinho, mulher adora isso, hein? Eu adoro um salto, gente. Pensa, a baixinha de 1,60 m, não aguento ver, bolsa e salto é comigo. E aí, marido 1,80 m, né? Não consigo alcançá-lo, mas... E aí, quando a gente... A mulher fica poderosa, não sabe, Jéssica? E aí ela tinha um caderninho, uma agenda linda, com o saltinho de cristal, gente, a coisa mais linda do mundo, assim, bem lindo. Aí tinha um monte de ursinho, caderninhos com fluflus, coisinhas, e ela foi dizer, meu Deus, Val, eu nunca parei para pensar que eu sempre fui uma criança. Olha os brinquedos que eu comprava para o meu filho, gente, eu brincava com meu filho de igual para igual. E aí ela me conta que estava em um determinado lugar, em um condomínio, né? A irmã dela mora em um determinado condomínio em um determinado estado. E ela estava brincando com o sobrinho dela. O sobrinho tem acho que é 7, 8 anos. E aí o menino brincando de bola, né? Tipo, bora tia e tal, não sei o que, ela, gol! E brincando. E aí esqueci, o síndico, né, do condomínio ficava de longe observando ela, né? E ela, essa paciente, ela é baixa visão. E ela brincava, olha, a titia não tá vendo direito, mas assim, vai dizendo tia direita, esquerda, né? Eu tô aqui de goleira. E aí foram brincando, aí a primeira vez, segunda semana, terceira semana, e assim o síndico sempre de longe observando. E aí ele chamou o menino, fulaninho, vem cá. Essa sua tia, ela tem algum problema visual e tal? Ele disse, ela não enxerga não. E aí ele disse, nossa, eu poderia falar com ela? Aí ele, claro, a titia é gente boa. Aí ele foi lá, tia, o ciclano quer falar com a senhora. E ela, pois não, senhor. Aí ele falou, a senhora é uma pessoa admirável. Já tem 8 semanas que nós observamos a senhora aqui brincando com seu sobrinho, meu Deus. E a senhora brinca, a senhora se embola na grama, a senhora se diverte junto com ele. As memórias dele estão sendo, assim, muito preenchidas com esse momento maravilhoso, que às vezes a gente não vê os pais dele fazendo isso. Mas a senhora está fazendo, e que bom, né? E parabéns, porque a senhora tinha todos os motivos para estar em casa, chorosa, né? Se maldizendo, dizendo, perdi a visão ou coisa do tipo. Mas a senhora está aqui brincando com a criança. E ela virou para ele e disse assim, é verdade. Porque ser cego não significa que a vida acabou. Pode ser um novo início. É claro, com algumas adaptações. Mas é algo novo que surge. E eu fiquei tão feliz com essa fala dela, não por uma questão de motivação, ou, né, como dizem assim, tem que, você é superação. Não foi por causa disso. É porque eu tenho acompanhado o processo dela.
E ela chegar a esse momento de dizer isso, gente, libertador, transformador. Porque percebo que ela está se descobrindo, desabrochando. Ela parou de engolir o choro. Ela parou de se sentir incapaz. Ela parou de ficar com o que falavam dela e passou a se ouvir e a se implicar e dizer: a vida é minha, eu sou assim. Eu quero fazer isso. Este é o meu desejo. Eu não vou fazer isso. Gente, até a escolha da profissão dela foi alguém que disse: você tem que fazer isso, porque para você não tem jeito, você chega mesmo, para você só serve fazer isso, e acabou. E esse alguém foi alguém de relevância, alguém de autoridade. Foi o pai dela. Ele disse: só pago para você se você fizer essa formação. Se não, você se vire. E ela fez a formação. Não era o que ela queria, mas ela fez. Que bom que fez um concurso, foi trabalhar, teve a sua independência. Talvez você diga: mas ela pelo menos conseguiu trabalhar e teve as coisas dela. Mas a que preço foi isso? Só ela sabe, né? O que ela teve que engolir, o que ela teve que passar para viver isso. É fácil? Não, mas foi o que foi possível para ela. E hoje, com 55 anos, ela pega aqueles cadernos que contam a história dela. E ela chora, ela se alegra, e ela diz: Deus, assim é a fala dela mesma, né? Eu nunca percebi que essa criança sempre estava querendo sair através de uma boneca. E ela tinha várias bonecas, ela amava, ela trabalha com educação infantil, né? Hoje ela já é aposentada, mas ela faz trabalhos voluntários. E ela sempre, as coisas eram envolvidas com crianças. E é tão bom quando você acompanha alguém em um processo de desenvolvimento pessoal, sabe, assim, de autoconhecimento, desse inconsciente que está emergindo e falando coisas que estavam guardadas na caixinha preta, sabe? Gente, eu amo o que eu faço. Assim, eu falo pra vocês, você percebe o riso da pessoa, né? Porque é tão lindo, porque não é que o psicólogo vai dizer o que você tem que fazer, vai te dar conselhos. Não, o trabalho psicológico não é sobre isso. Mas é estar ali com você no seu processo, sabe? Te escutando, intervendo de forma que você se escute. Porque quem a sua cura é você. Por isso que eu acredito no processo terapêutico, eu acredito no bom trabalho psicológico, eu acredito na análise, sabe, pessoal? Eu acredito, porque se alguém chegar para mim e dizer não dá certo, diga: o amor chegou atrasado. Chegou atrasado, porque eu vejo isso no dia a dia. Eu vejo isso, sabe, com cada paciente meu, e graças a Deus que eu vejo isso. E quando ela foi olhando, ela foi conversando, ela foi olhando coisas, e ela disse, chegou um momento que ela não conseguia mais falar. E ela chorou, ela disse: quanto tempo eu não consegui brincar com uma boneca. Porque minha irmã nasceu e eu tinha que cuidar da minha irmã, uma criança, cuidando de outra criança. E se eu não fizesse, eu apanhava. E ela ia falando: queridos, não tem dinheiro que pague isso. E ela começou, sabe, a se libertar de certas amarras que a libertavam de um passado de sofrimento, de dor, de abusos, de violência. E ela começou a se enxergar como sujeito. Ela começou a se enxergar como alguém que é importante. Aos 55 anos. Talvez você que esteja me ouvindo diga: Val, mas pra mim não tem mais jeito, sabe, Val? Eu já tô velho, já tenho tal idade. Não tem jeito mais não, sabe? Deixa lá. Eu já vivi aqui desse jeito. Será que vale a pena? Será que é justo com você? Você já viveu tanta coisa. Já passou por tanta coisa. Será que vale a pena? Então, que tal cuidar de você? Que tal, sabe? Será que essa fibromialgia, essas dores, essas questões que você sente no seu corpo muitas vezes, não está querendo dizer alguma coisa da sua história de vida? Será que não está na hora de abrir essa caixinha aí chamada inconsciente e liberar tudo que está lá preso?
aqueles choros, aquele engulo choro, aquele você não é ninguém, aquelas exclusões, aqueles sentimentos de abandono, sabe? De você não é bem-vindo aqui, de injustiças, de maus tratos, de dores, de rejeição, sabe? Pense um pouquinho sobre isso e voltamos daqui a pouco no nosso próximo bloco, tá bom? Acho que a gente tem algumas coisinhas aí para pensar, né não? Respira fundo, bebe uma água e volta daqui a pouco comigo, tá bom? Acesse o canal da Rádio Sertão 09 no YouTube. Lá você encontrará as playlists de programas apresentados aqui na Rádio Sertão 09. Se inscreva no canal e compartilhe. Canal Rádio Sertão 09 no YouTube. Mais uma forma de comunicar o bem. Não perca! Todos os sábados aqui na Sertão 09, o programa Papo Psi com a psicóloga Valdeci Oliveira. Um bate-papo aberto sobre saúde. Papo Psi, todos os sábados a partir das 13 horas. Ouça de segunda a sexta-feira a partir das 13 horas o programa Semear, com Evangelista Costa. Louvor, meditação, mensagem, oração e muito mais. Programa Semear, semeando sementes de amor e fé. Fala, galerinha do Papo Psi, olha eu aqui, Valdeci Oliveira, voltando no nosso segundo bloco para falarmos um pouco sobre a fibromialgia. E aí, bebeu uma aguinha, descansou, deu uma respirada, porque a gente falou algumas coisas assim, né? Falamos algumas coisas bem interessantes no nosso primeiro bloco. Pois é, aí eu tava com saudade de você, tá? Deu uma respirada, deu uma esticadinha aqui, mas já estou voltando. Sai da frente, se derrubar é pênalti, tá bom? Boa tarde. Para você que está chegando aqui no nosso segundo bloco, seja muito bem-vindo. Para você que não me conhece, eu sou a psicóloga Valdeci Oliveira. E para mim é uma grande alegria, uma grande satisfação ouvir você, falar com você. O meu número é o 71, né, Salvador, 988606425. E para mim, assim, não tenho nem palavras para descrever a alegria de estar falando com você, coisa linda. E para você que está aí nos acompanhando no canal do YouTube, está chegando agora no segundo, assim, no segundo tempo, no segundo bloco, volta aí um pouquinho, tá? Volta um pouquinho, ouça o primeiro bloco para depois acompanhar o segundo, porque é uma continuidade, né? Então precisamos estar atentos. Para minha grande alegria. Me conte aí, como é que está sendo esse início do ano, né? Agora em janeiro, nós falamos aqui no Papo Psi sobre o janeiro branco, sobre a importância da prevenção com a nossa saúde mental, como nós podemos nos cuidar, em primeiro lugar, cuidando da gente, não de uma forma egoísta, mas entendendo que a pessoa mais importante da nossa história, quem? Somos nós, não? Então, você quer cuidar da outra pessoa, você quer ajudar outras pessoas? Entendo, e isso é muito maravilhoso, muito. Parabéns para você, tá? Não podemos ser egoístas ao ponto de só cuidar da gente, claro que não. E não é sobre isso, mas é sobre o quê? É, em primeiro lugar, cuidar de você, até porque, coisa rica, se você não cuidar de você, como é que você vai cuidar dos outros, né? Às vezes eu ouço pessoas dizendo, Val, mas Jesus disse, né? O Senhor disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, tererê, mas devemos amar o nosso próximo como nós devemos amar a nós mesmos. Então, eu preciso amar o meu próximo. Nossa, que bacana. Eu concordo. Deus está corretíssimo. Ele arrasou. Tá certo, é isso mesmo. Só que tem um adendo aí, né? Como é que você vai amar o seu próximo como você ama você mesmo? Se você não está cuidando de você, não está se amando, como é que você vai dar algo que você não está fazendo com você? Pense nisso, garoto. A gente falou um pouquinho sobre a fibromialgia, mas graças a Deus, a ciência já sabe, né? Muitas pessoas ficam confusas com esse diagnóstico, sentem algumas dores, faz exames, voltam, faz exames tanto de imagens quanto laboratoriais e coisas do tipo. Mas não aparece nada, isso traz confusão e às vezes até mesmo para profissionais da área de saúde. Confunde quem sente, confunde quem está do lado de fora e, como eu falei, confunde até profissionais. Mas graças a Deus que hoje a ciência está avançadíssima e já sabe que
Na fibromialgia, o sistema nervoso funciona como? Funciona como se sempre estivesse no alerta. Lembra daquela sirenezinha que eu falei para vocês, que o cérebro tem, chamada amígdala? É como se a amígdala ficasse ali todo o tempo, ao sinal, perigo, que alerta. E aí seu corpo fica em alerta constante. É como se ele nunca desligasse completamente. E assim, a pessoa não consegue dormir, deita e não descansa, se dorme. Tem um sono não de qualidade, a pessoa levanta cansada, se arrastando, sabe? O pensamento não desacelera, a dor não vai embora. E tipo, não é coisa da cabeça. Ah, você tá imaginando. Não é sobre isso. É coisa do sistema nervoso. Isso é real, meu amor. Quando o corpo vive muito tempo em um estado de tensão, ele começa a interpretar qualquer estímulo como ameaça. E aí, sabe, dá um toque, um abraço, alguma coisa do teu. Ah, dói. Ai, tá fazendo esforço, nossa, tá doendo. E um dia comum que era tão natural, acabou se tornando tão exaustivo, tão cansativo. E aí a pessoa começa, ai meu Deus, o que é que tá errado comigo? Meu Deus! E às vezes essa pergunta dói tanto quanto a dor física, né? As pessoas têm uma história, né? Sempre falamos que nós temos histórias. E falamos um pouco no bloco anterior sobre as histórias que essas pessoas apresentam muitas vezes na clínica. Excesso de responsabilidade, excesso de adaptação, excesso de cuidado com o outro. Quantas pessoas, como eu falei no bloco anterior, né, de duas pacientes que eu citei, uma que cuidava da irmã, né, ela morava numa cidade do interior e ela tinha que cuidar da irmã enquanto os pais estavam trabalhando. Esses pais realmente necessitavam, né, trabalhar e tal, e precisavam, né, que ela se virasse, afinal de contas ela era mais velha e tinha a menorzinha fazia coisas mais leves, mas por ser mais velha, tinha maiores responsabilidades, né? 9 anos, né? Mas enfim. Mas os pais precisavam. A gente não está aqui culpabilizando esses pais. Mas quando chegava que não tinha as coisas prontas, batiam e coisa, e ela dizia, mas eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta de quê? E todo tempo, ela sempre se culpava, vinha sempre um sentimento de culpa. Eu preciso dar conta disso, preciso dar conta. Eu não estou conseguindo dar conta, mas eu preciso. Era muito sofrido para ela. Mas vem de onde isso? Desde lá da sua tenra infância. Então, assim, muitas coisas que nós carregamos, essas bagagens, fazem parte aí da nossa história. E por isso é necessário nós investigarmos a nossa história de vida para tentar nos compreender. Tem gente que é maravilhoso em compreender a vida dos outros, né? Tem gente que dá conselho, tem gente que dá uns conselhos, gente, maravilhoso. Ah, conselho é bom? É, conselho é bom, tem o seu lugar, acho maravilhoso, mas e às vezes fico muito pensativa com quem dá muito conselho, né? Porque aí eu quero saber a vida da pessoa, né? Eu gosto, assim, eu sou muito observadora, eu gosto de conversar, mas ao mesmo tempo estou observando o entorno, acho que é por causa da prática, não sei, mas eu sempre fui assim, independente da profissão ou não. Porque eu gosto de vida das pessoas no sentido de ajudá-las, de compreendê-las e poder ajudar. E a gente observa, muitas pessoas cuidam muito do outro, né? Falam muito da vida dos outros. Tem gente que fala da vida dos outros porque gosta, né? Não? Ah, tem necessidade. Mas aí é um outro transtorno que a gente precisa pensar depois. Mas, assim, quando você quer, tem pessoas que são ótimas em dar conselhos, mas a vida delas... Sabe casa de ferreiro, espeto de pau? Já dizia minha avó. Então, assim, vocês são ótimas. Ah, se eu fosse a minha, você pode fazer isso. E as pessoas, nossa, como ciclaninho é sábio. Como o ciclaninho sabe dar conselho. Mas me diga, como é que tá a vida de ciclaninho? Né? Porque para dar conselho tá bom, mas e aí, tá vivendo como, né? E outras pessoas, às vezes, cuidam tanto da outra pessoa. Sabe o excesso de cuidado? Cuidam dos outros e se responsabilizam pela vida do outro muito cedo. Eu tenho uma amiga, né? Eu não, minha mãe. É amiga de minha mãe, na realidade. Nós amamos muito, mas ela é amiga de minha mãe. E ela, hoje ela tem o quê? Acho que ela tem 64 anos. E ela é muito amiga de minha mãe, porque essa jovem bonita. Pensa quando ela chega no lugar, alta astral, aquelas pessoas assim, que quando chega, sabe, chegando, todo mundo percebe. E que muda o ambiente com a atmosfera, aquela alegria, sabe, aquela pessoa espontânea. E é muito bacana, mas ela cuida mais assim, ela é casada, tem 2 filhos hoje adultos,
Mas ela não cuida da saúde dela. Ela tá com problemas nas pernas, questões de veias lá e tal. Tem outro problema. Ela tá toda, como diz meu pai, toda pipinada. E aí eu fico brincando com aquela mulher, por que você não procura um médico, vai procurar um atendimento e tal. Busca, olha, se você quiser, eu posso te ajudar a ver isso com o doutor fulano de tal e tal, com alguns amigos, passa, né? Deixa eu buscar logo a parceria, né, não? Aí a gente pode ver aí e tal, menina, vamos lá, cuida da saúde, se você quiser, eu posso ir com você em tal lugar. Não, eu vou fazer e tal, não sei o quê. E ela conhece muitos profissionais da área de saúde também. É uma pessoa maravilhosa, quem a conhece a ama, não tem como. Mas assim, ela cuida muito dos outros. Eu ficava encucada, dizia, rapaz, seus irmãos já são adultos, são homens, inclusive, mais velhos que vocês, você que decidiram viver a vida deles. São avô, já é avô, né? E você tá aí, ele é porque esse menino, esse homem tem 70 anos, esse menino. Ela não, porque esse menino não cria juízo, não sei o quê. Ela que vai fazer mercado para algumas irmãs. Ela que vai buscar medicamentos para as irmãs fazem tratamento, tudo é ela. Digo, menina, você não vai dar conta, não, é muita coisa ao mesmo tempo, cuida de você. E aí teve um tempo que ela não aguentou, ela caiu, ela ficou muito mal. E ela disse, meu Deus, por que você está permitindo que isso aconteça comigo? Aí eu brinquei com ela, disse, será que é Deus? Será que, coitado de Deus, né? Você colocando a culpa em Deus, é você, cara. Olha as coisas que você fez com o seu corpo. Será que esse seu corpo não está querendo falar alguma coisa para você? Porque olha o que você fez com o corpo. Ele está cansado. Ele parou. Aí ela teve uma estafa de uma forma que paralisou, inclusive, alguns órgãos. E aí o médico falou, o que a senhora está fazendo com a sua vida? A senhora está tentando se matar? E ela veio, sabe, ter aquele estágio, assim, ela... Desculpa, parou. E ficou pensando, ela disse... Aí a gente conversando, e ela falou assim, Val, mas eu preciso cuidar dos meus irmãos. Eu disse, seus irmãos já são adultos. O caçula tem 50 anos. Ela, mas ele não tem juízo. Eu com 50 anos? Mas e se ele não tem, isso é um problema seu? Ame, cuide daquilo que lhe é possível, mas você colocar, fazer comida... Ela tem a casa dela. Ela deixou de morar com o esposo dela é muito paciente. Deixou de ir para viver uma vida em outro lugar, estudar, sabe? Ele queria, o marido dela é uma pessoa muito assim, visionária, ele deixou de viver coisas por conta dela. E ela hoje se arrepende, né? Quis fazer casa no fundo da casa da família, porque ela queria estar perto. E hoje ela se sente cansada, desgastada. E quando os irmãos não valorizam aquilo que ela fez, ela se sente desvalorizada. Porque eu fiz tanto isso por irmãos. E eles não... Mas você fez esperando que eles te dessem algo em troca? Ela, não é isso, né? Mas pelo menos hoje eu tô precisando. Diga, essa é a situação, né? Às vezes a gente tenta fazer as coisas pelo outro e a gente espera que o outro haja da mesma forma como nós agimos com ele. Mas é aí que chegam as frustrações. Essas super expectativas, né? E que muitas vezes nos frustramos. E aí como é que fica, né? E ela disse pra mim, Val, choro, assim, sabe, lágrimas. Ela disse, antes de mãe morrer, eu tinha 17 anos quando minha mãe faleceu. E minha mãe disse pra mim, cuida dos seus irmãos. Cuida dos seus irmãos. Me prometa que você vai cuidar dos seus irmãos. E eu preciso cuidar. Eu prometi à minha mãe, ela chorava. Eu disse, eu preciso que você busque um atendimento psicológico. Porque assim, ela ficou em um calabouço. Por quê? Porque ela se sentia obrigada a cuidar dos irmãos. Então ela pegou a função de mãe com 17 anos. E hoje, com 64 anos, ela está totalmente desgastada. Porque ela viveu a vida toda. Ela cuidou mais dos irmãos do que dos próprios filhos. E ela se sente tão responsável por esses irmãos. Tão responsáveis. Mas os irmãos viveram a vida deles e vivem. E trazem tantos prejuízos. Porque se envolvem com jogatina, com tantas outras coisas, e ela, coitada, sofre com isso tudo, sabe? Mas a mãe dela pediu para ela cuidar dos irmãos. Cuidar é uma coisa, se responsabilizar pela vida deles é outra. Você pode cuidar de uma outra pessoa orando por ela.
Você pode cuidar de uma outra pessoa, manda essa pessoa e às vezes dizendo não. Sabe? Às vezes dizendo não. O não é libertador. Sabe quando a gente tem uma criança? O não é o quê? O não é pedagógico. Já pensou se tudo que a criança quer você dar? Uma criança de 2, 3 anos, na idade dos pôr a faca, vai lá e pega, eu quero a faca, eu quero a faca. Você vai dar a faca porque a criança quer? Tem adultos que muitas vezes são crianças emocionais. E você vai ter que dizer não para que ele cresça. Porque o não traz corte. E ela nunca disse não. Eu quero dinheiro, toma. Toma aqui, vai. Okay. Eu quero fazer isso. Sabe, pessoas, esses irmãos dela, começam coisas e não terminam. Vão fazer um curso, não chega ao final. Vou fazer uma faculdade, não chega ao final. Vou para o trabalho, eu saio do meio do trabalho. Porque o patrão falou isso comigo, eu vou levar desaforo para casa. E que não sei o quê. Gente, ele sabe que ele faz isso porque ele tem onde comer. Ele tem conta paga. Porque se ele não tivesse você, ele trabalhava. Então, às vezes, querido, sabe, a gente precisa cuidar do outro, ok, mas como cuidar? Porque às vezes você esquece de você. Você esquece da sua vida. E aí lá na frente, fica frustrado, fica frustrada. Val, eu tô vendo isso. E aí, vai fazer o que agora? Continue amando as pessoas. Mas antes de amar as pessoas, ame você. Como é que você vai levar hoje essa amiga da minha mãe? Ela tá fazendo um tratamento, a gente tá pegando o pé dela. Né? Diz, aí, esse excesso de cuidado com o outro, calma lá, tá? Em primeiro lugar, você. Porque se você morrer, eles vão se virar. E se você morrer? Sua mãe morreu, eles estão aí. E você? Aí hoje ela tá começando, e isso tá muito dolorido pra ela. Porque tem outro lado, né? Ela se sente necessária. Não, eles tinham que precisar de mim pra fazer isso também. A vida dela toda foi vivendo isso. Então ela se sente necessária e vem os ganhos secundários aí também. E aí isso vira um ciclo vicioso que precisa ser quebrado, né? Então, essas pessoas que aprenderam cedo a engolir choro, a se autorresponsabilizar pelas outras pessoas, a ter que dar conta, a não ter que incomodar, o corpo vai falar de alguma forma, sabe? E mais uma vez falando, como no caso aqui da fibromialgia, porque uma paciente me pediu para esses dias estar falando sobre fibromialgia. Eu estou criando um grupo terapêutico. Se você é fibromiálgico, fibromiálgica, vá. Mas sério, fibromialgia também se desenvolve em homens? Sim. 90% em mulheres, mas 10% homens são acometidos desse sofrimento, sim. Só que os homens silenciam mais, né? Talvez pela questão cultural. Às vezes, né? Não gostam muito de falar dos seus sentimentos, das dores, e aí eles engolem um pouco isso, mas existem homens, sim, que desenvolvem a fibromialgia. E surge por quê, Val? É multifatorial, existem vários fatores, não tem uma causa única, é genético, pode também ser genético. Existem fatores ambientais, emocionais, genéticos, enfim. São vários fatores que acabam desenvolvendo, né, assim, a fibromialgia, tá certo? Não existe uma causa única. Então, assim, ela não é causada somente pelas emoções, mas as emoções também influenciam, né? Eu não posso ser simplista e injusta ao falar isso, mas o corpo guarda a nossa história, né? Como dessa amiga de minha mãe, que é uma pessoa maravilhosa, mas que infelizmente deixou de viver a vida dela por conta de uma promessa que fez. Infelizmente, eu acredito que a mãe dela não tinha noção, né, que isso iria acontecer com ela, é claro. Mas quantas pessoas vivem presas aí a promessas que fez com alguém, né? Eu atendo a paciente que ela é casada e o marido atraiu, teve processos com álcool e outras drogas, mas a mãe dela antes de morrer, né, ela é muito católica, a mãe também, e não é sobre a religião aqui, tá bom? Não tô falando sobre isso, mas tô falando da fé dela. A mãe dela antes de morrer disse, segura na mão dele, porque se você largar ele não vai resistir. Cuida dele por mim, cuida dele. A mãe dela falou sobre o genro. E a mãe faleceu, né, de uma doença terrível, assim, um câncer. E ela se sentiu obrigada, né, a esse juramento que ela fez à mãe, no momento da morte da mãe, a cuidar do marido. Só que cuidar dele destruiu a vida dela. Porque ela tinha que sair se desgastando, ele usando drogas, gastando todo o dinheiro que ele ganhava
no trabalho, ela tinha que bancar uma casa sozinha, e às vezes ele, quando não tinha dinheiro, pegava o dinheiro dela escondido, dívidas iam para a porta. Então hoje ela disse, eu aprendi que, a menina nova de 45 anos, ela disse, hoje eu aprendi que eu quero cuidar de mim. Eu entendo que minha mãe o amava e queria, hoje, através de um processo longo de terapia, hoje eu entendo que minha mãe o amava e pedia para eu cuidar dele, mas eu posso cuidar muito bem dele, ele lá e eu cá. Posso cuidar muito dele, orando nas novenas, pedindo por ele, e se ele precisar de alguma coisa estiver possível a mim, eu posso ajudá-lo. Mas eu aprendi na minha vida, Val, que eu só posso cuidar de quem quer cuidado. Forte, né? Tá vendo? Psicoterapia é um processo muito bom, sabe? E que bom que teve espaço para essa palavra, porque se ela não tivesse dado esse espaço, ela chega para mim nos atendimentos, né, iniciais com muita dor de cabeça. Ela tomava várias medicações, né? Estava assim no processo medicamentoso por conta desse processo da dor de cabeça crônica. Hoje ela não sente mais nenhuma dor de cabeça. Aí eu te pergunto, o que é que essa cabeça que estava querendo dizer? Queridos, muda quem a gente é, né? Ela chega com muita dor, muita angústia, mas essa dor estava querendo dizer algo, né? E que bom que ela conseguiu compreender. Sabe, viver com dor constante muda a forma como a gente se vê. A autoestima balança, a identidade fica confusa, a pessoa começa a se sentir, sei lá, um peso, sabe? Começa a se culpar por não dar conta como antes, começa a se afastar para não incomodar as pessoas. Eu tenho uma tia que ela vivenciou o processo da fibromialgia e ela trabalhou muito tempo na roça, né? Ela mora em um município aqui do nosso estado, da Bahia, e ela amava, trabalhava na roça, fazia as coisas. Hoje ela é jovem, ela está com 56 anos, ela está aposentada já pelo fundo rural, né? E aí ela diz hoje, às vezes ela quer ir na roça fazer alguma coisa, plantar uma laranja, uma mandioca, alguma coisa assim, ela diz, eu não consigo, gente, eu tô acabada, assim, ela diz, eu tô destruída. Eu digo, mulher, tá não, tô linda, poderosa, ainda aposentada, novinha aí. Ela diz, ai, Val, mas eu tô acabada, eu não consigo plantar nada, eu não consigo lavar uma roupa. Coisas que eu fazia com tanta simplicidade, né? E aí, quando a gente foi analisando, fazendo alguns exames e tal, descobriu que ela estava vivenciando a questão da fibromialgia. Eu disse, bom, tá aí, a gente vai fazer o que com isso? Vamos cuidar? Você torna as coisas tão mais fáceis, aí. Eu disse, não é que torna as coisas mais fáceis, precisamos, né? Não, você tá linda, cheia de vida, né? Jovem, tem agora, né? A mulher tá com dinheiro, aí brincou assim com ela, né? Ela dá risada, só você pra me fazer rir. E hoje ela faz os atendimentos dela, faz o pilates, a novinha tá até dançando, de ai, ai, viu? E graças a Deus ela tá tendo uma melhor qualidade de vida. Porque também passou a se olhar. Ela viveu a vida toda cuidando dos outros. E é errado, Val, cuidar das outras? Não, não é sobre cuidar dos outros. Mas é também ter um cuidado com você. Sabe, e às vezes as pessoas que estão vivenciando essas dores, elas se afastam para não incomodar o outro. Porque às vezes, sabe, fica uma história, todo dia você fala a mesma coisa, vem você de novo com essa história. E isso adoece ainda mais a pessoa. Uma das maiores violências para mim, sabe, que as pessoas com fibromialgia sofrem, não é só a dor, é a invalidação. Tipo, tem gente que diz assim, mas você nem parece que está sentindo dor, você parece que está bem. Mas você dormiu. Será que isso não é psicológico? Menina, isso é psicológico. Essas frases fecham ainda mais o corpo. Não existe, meus amores, cura mágica. E quem promete isso está mentindo. Existe cuidado. Cuidado com o corpo, maior cuidado com o seu ritmo, cuidado também com os limites, que é extremamente necessário. Existe um tratamento multidisciplinar, que é poderoso. Como eu falei da minha tia, ela hoje faz... Lion, com a ousadia dele. Vocês conhecem Lion já, né? Aqueles que me acompanham já conhecem Lion e Joãozinho. Lion é o meu pet, tá, gente? Você tem que ver o tamanho da pessoa. Eu tenho 1,60 m, então a mão da pessoa é pequena. Lion cabe na palma da minha mão, pra você entender o tamanho. Mas às vezes eu acho que ele acha
que é um pitbull, entende? Então, eu moro em frente a uma praça que do outro lado dá para o mar, né? Que eu moro em uma área assim que dá praia, né? De praia, pesca, morena, dourada. E aí as pessoas não podem passar, que o bonitinho sobe da sacada e fica latindo para as pessoas. É mole lá é um sucesso. Então, assim, lembra da minha tia que eu falei? Então, minha tia, ela faz um tratamento multidisciplinar, né? Fazendo academia, ela faz pilates, ela faz dança também, ela tá amando fazer dança, psicoterapia, precisou utilizar, né? Fazer uso de medicamento, né? Assim, porque para ajudá-la a reduzir certos danos do estresse, da insônia. Então, ela faz psicoterapia, né? Existe, gente, a gente precisa, porque existe psicoterapia, existe vínculo, e quando a dor encontra escuta, meu amor, o corpo não precisa gritar tanto, sabe? Então, pense um pouquinho nisso, porque talvez você não volte a ser quem você era antes da dor, e isso deve trazer muito sofrimento, eu compreendo. Mas talvez você possa se tornar alguém que se escuta mais e que se cobra menos. E que nesse processo pode aprender a se cuidar melhor. O corpo, meu amor, não é o seu inimigo, ele é sua casa. E casa precisa de manutenção e cuidado, né não? E não de guerra. Por isso eu quero dizer para você, cuida de você. Eu estou falando um pouco, né, e vou falar um pouco mais sobre fibromialgia, porque essa paciente pediu, ela disse que não encontra muitas coisas falando, eu ainda mandei alguns trabalhos, né, a respeito da fibromialgia, e estou ajudando, né, e estou criando, pensando no sofrimento que ela me trouxe, ela me falou muito sobre o que ela estava vivenciando, eu fiquei muito triste mesmo com a forma, o descaso, o sofrimento. E eu disse, não, eu vou estudar um pouco mais sobre fibromialgia, vou criar um grupo, né? Estou criando um grupo de apoio para pessoas com fibromialgia, porque me sensibilizou muito. Eu tenho um trabalho com pessoas com depressão e quando ela falou a respeito disso, me veio nesse, sabe, esse de trabalhar, até mesmo por conta da minha tia, eu tenho algumas primas que também estão vivenciando isso. E eu disse, não, eu posso ajudar outras pessoas também. E aí eu estou criando um grupo terapêutico que vai ser eu vou estar sempre falando desse grupo, vai iniciar agora em março, na primeira sexta-feira, serão todas as sextas-feiras, né? Iniciando aí em março. Nós vamos cobrar um valor, mas é um valor simbólico. A gente vai fazer esse trabalho, vai ser online, né, pelo Google Meet, vai ser um tempo muito bom. Então, se você tem fibromialgia e às vezes não tem condições, né, financeiras de pagar um atendimento, porque eu sei que tem muitos outros, né, gastos, pode me procurar no WhatsApp 71988606425 para, se você quiser, claro, se implicar nesse processo, participar junto comigo desse grupo terapêutico. Vai ser um grande prazer ter você com a gente, tá bom? Bom, eu sou Valdeci Oliveira Ribas e agradeço a você. Muito obrigada por me permitir entrar um pouquinho aí nessa casa linda que é a sua, tá bom? E eu vou me despedindo, ficando por aqui. O Papo se encerra aqui hoje, tá? Mas semana que vem estamos de volta, tá bom? Muito obrigada pela sua participação, obrigada pelas mensagens, obrigada aí às rádios parceiras, quero agradecer aos colegas que sempre têm aí passado na nossa programação, Papo Psi, muito obrigada, queridos. Obrigada para você, querido ouvinte, que é fiel, sempre está aqui presente conosco, todos os sábados às 13 horas. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu amor. Para mim, aqui a pessoa mais importante é você. Obrigada aos diretores das rádios parceiras, os queridos aí que sempre nos dão a oportunidade de falar um pouco sobre saúde mental. Obrigada à Web Rádio Sertão 09, aí na pessoa do nosso querido evangelista, né, que também disponibiliza esse espaço para nós falarmos sobre saúde mental. Obrigada a cada um de vocês. Pense um pouco sobre tudo que nós falamos neste dia e se implique. O processo é seu, tá bom? Beijocas, até semana que vem. Tchau, tchau. E feliz carnaval, né?
para aqueles que vão curtir, curtam. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Tudo com moderação. Divirtam-se. Aqueles que vão viajar, assim como eu, divirtam-se também. E tchau, tchau! A Web Rádio Sertão 09 apresentou Papo PC com Valdeci Oliveira.